Imagine um cenário em que precisa de orientações apenas do outro lado da rua, ou seja, alvo de uma artimanha por uma mulher de excepcional beleza e que aprecia fumar tabaco através de um cachimbo de bambu que rivaliza em tamanho com seus próprios braços. Isso representa o aspecto menos brilhante do Vietnã desde os tempos que abrangem o segundo século até o século XIX. O país foi governado por 4 diferentes dinastias. Entre elas, as dinastias Jin e Li destacaram-se por repelir incursões mongóis e ocupações chinesas, preservando assim a integridade nacional e promovendo a unificação territorial. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível, mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Posteriormente, a dinastia, no ano de 1940, expandiu suas fronteiras geográficas. No entanto, apenas durante a segunda metade do século XIX é que os franceses chegaram para colonizar a região. Durante esse processo, uma quantidade significativa de vietnamitas se envolveu em uma busca árdua pela independência, e muitos foram presos por sua causa. Em 1940, os japoneses tomaram o controle do território. Até que, em 1945, o país declarou sua independência após o término da Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse marco não encerrou a luta do Vietnã por sua liberdade. A França, ansiosa para recuperar o controle sobre o país, deu início à Guerra da Indochina em 1946, na qual o Vietnã emergiu vitorioso. Em seguida, os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra da Indochina, que ocorreu entre o sul e o norte do Vietnã, sendo este último apoiado por forças comunistas no período de 1955 a 1975. O país finalmente alcançou sua reunificação em 1975 sob a égide da República Socialista do Vietnã, após a retirada das tropas americanas e a reconciliação entre o Norte e o Sul. Atualmente, o país é governado por um sistema de orientação socialista e continua a progredir. No entanto, uma ferida dolorosa da guerra ainda persiste, o agente laranja. Este composto químico pulverizado pelas forças americanas durante o período entre 1960 e 1971 continua a causar efeitos devastadores em milhões de vietnamitas. O programa de pulverização dos Estados Unidos despejou 80 milhões de litros de herbicidas sobre o Vietnã, Camboja e Laos, com o principal objetivo de destruir a fonte de alimento do inimigo. A dioxina, uma substância química mortal presente no agente laranja, é reconhecida como uma das substâncias mais tóxicas já conhecidas, capaz de causar doenças graves. Infelizmente, os solos e os rios ainda estão contaminados por esse produto, transformando plantas e peixes em fontes de toxicidade. Quase 5 milhões de vietnamitas foram expostos a essa substância, resultando em quase 1 milhão de casos de várias doenças, como defeitos congênitos, problemas de pele, doenças autoimunes, distúrbios hepáticos, complicações psicossociais, defeitos neurológicos e disfunções gastrointestinais. O aspecto mais triste é que 192 mil desses afetados são crianças. Em resposta, os Estados Unidos têm oferecido doações substanciais para atenuar esses impactos. No entanto, muitos cientistas alertam que as consequências podem persistir por várias gerações. Entre as notícias positivas no cenário vietnamita está a notável trajetória de seu desenvolvimento econômico. Após a implementação das reformas econômicas em 1986, o Vietnã transformou-se em uma das nações mais empobrecidas do mundo em uma economia de renda média. Ao longo das últimas 2 décadas, seu produto interno bruto cresceu impressionantes 3,6 vezes, e as taxas de pobreza diminuíram em mais de 10%. Em 2022, o PIB atingiu a marca de 413 bilhões de dólares, com um PIB per capita de 4.166. Projeções para o final de 2023 indicam um aumento desses números para 449 bilhões e 4.475, respectivamente. A desigualdade, o que significa que um número maior de pessoas está saindo da pobreza e subindo para a classe média, é particularmente evidente nas áreas urbanas, onde a divisão entre ricos e pobres diminuiu. No entanto, cerca de 4,4% da população, equivalente a aproximadamente 4,3 milhões de indivíduos, ainda vive abaixo da linha de pobreza no Vietnã.
Uma artimanha comum é o golpe das garotas de bar, no qual jovens atraentes que trabalham nos estabelecimentos se aproximam dos visitantes, solicitam bebidas caras e compartilham roupas e histórias pessoais, buscando ganhar simpatia e muitas vezes explorar financeiramente os incautos. O pior desfecho é quando solicitam empréstimos de dinheiro apenas para desaparecer posteriormente. Além disso, há o golpe de viagem, no qual indivíduos entram em contato por meio de redes sociais ou sites de namoro, convidando os outros a visitá-los, mas desaparecem após receberem o dinheiro. Essas pessoas frequentemente habitam condições deploráveis em favelas que mal atingem 3 metros quadrados, lutando para obter recursos básicos de sobrevivência. Talvez seja por essa razão que golpes e furtos persistem em algumas áreas, particularmente nos domínios do romance, onde a vida noturna do Vietnã atrai muitos turistas. Um dos pontos notáveis é Saigon, também conhecida como Rotina City. No entanto, a busca pelo amor verdadeiro durante essas aventuras noturnas pode ser ilusória, uma vez que há inúmeros casos de golpes românticos. Um exemplo mais sombrio é o esquema de sugar todas as despesas de uma pessoa em troca de companhia e favores íntimos. Fica evidente que esses golpes muitas vezes envolvem múltiplas vítimas para maximizar os ganhos dos perpetradores. Além disso, existe o alarmante problema dos furtos de carteira. Embora o índice de criminalidade geral no Vietnã seja relativamente baixo, os roubos são uma das infrações mais comuns, principalmente após o anoitecer, quando as vias muitas vezes mal iluminadas tornam-se terreno fértil para pequenos criminosos. Esses ladrões frequentemente operam em grupos, aproveitando-se em locais, incluindo crianças como cúmplices. Ao selecionar acomodações, os viajantes devem tomar precauções extras, pois é possível que a realidade não corresponda à imagem apresentada nos sites. Percorrer becos escuros para chegar ao hotel ou aluguel pode representar um risco considerável, especialmente para mulheres. Além dessas preocupações, o Vietnã também é conhecido pelo trânsito caótico, sendo considerado um dos lugares mais perigosos para dirigir. As estatísticas de acidentes de trânsito são alarmantes, com cerca de 30 mortes diárias causadas por lesões relacionadas ao transporte. Isso é frequentemente atribuído à tendência de muitos motoristas de não respeitarem as regras de trânsito. Um exemplo notável é a maneira como os pedestres atravessam as ruas, em vez de esperar por uma oportunidade. Como resultado, é comum observar motocicletas circulando ao redor dos pedestres, em vez de pararem para permitir a travessia. Outro aspecto intrigante do Vietnã é o hábito de fumar tabaco de cachimbo, chamado Tor Lo, principalmente na região norte. Em estabelecimentos de chá, é possível encontrar pessoas usufruindo desse tabaco por meio de um cachimbo de bambu de grandes proporções. Esse dispositivo tradicional vietnamita é bastante popular, abrangendo diferentes faixas etárias. No entanto, é fundamental destacar que, apesar das crenças em sua menor notoriedade em comparação ao cigarro, o Tor Lo contém mais nicotina e é mais viciante. Curiosamente, o teor de nicotina é tão alto que pessoas não acostumadas a esse tabaco frequentemente desmaiam após as primeiras tragadas. Uma preocupação em ascensão no Vietnã é o tráfico de pessoas, levando o país a ser apelidado de centro de tráfico na região. A grande maioria das pessoas que foi alvo desse tráfico acabou sendo levada para nações estrangeiras. No entanto, a polícia reporta que os casos de tráfico interno no Vietnã estão aumentando. No período entre 2018 e 2022, foram registrados aproximadamente 440 incidentes de tráfico humano, envolvendo formas variadas de exploração sexual, laboral e até horrendo comércio de órgãos humanos. Muitas vezes, esses casos são disfarçados como oportunidades substanciais, mas que na realidade envolvem trabalho ilegal em países estrangeiros. As vítimas são cooptadas com a garantia de que, caso decidam retornar, deverão ser empregadas ou a promessa de casamento ou adoção. Entretanto, uma vez que as vítimas saem do Vietnã, todos os seus documentos são confiscados, e elas são forçadas a trabalhar ilegalmente. As autoridades do Vietnã têm dedicado esforços incansáveis para erradicar essa problemática, e desde 2018 já conseguiram resgatar mais de 800 vítimas. O desemprego foi um fator que permitiu que muitos caíssem nesses enganos, visto que a falta de oportunidades os levou a aceitar essas ofertas enganosas. Apesar das adversidades, o Vietnã é uma nação vibrante e repleta de uma rica história e cultura. O país, com sua notável resiliência, tem alcançado avanços significativos ao longo dos anos. A esperança reside em um futuro melhor para o Vietnã com a superação de suas dificuldades mais sombrias. Então, o que você acha do Vietnã? Deixe aqui nos comentários.
Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.